Olá, minha turminha do terceiro ano, tio Hugo aqui falando. E hoje nós vamos ter a nossa primeira aula virtual de empreendedorismo e educação financeira. Até então nós só falávamos de empreendedorismo e educação financeira, a gente falou na sala, né, presencialmente. Agora a nossa primeira aula de empreendedorismo e educação financeira. E aí, estão empolgados para a nossa aula de empreendedorismo, né? Vamos começar? O assunto da aula de hoje é sobre poluição, desmatamento e queimadas. Então, é um assunto bem interessante que a gente vai começar a iniciar falando agora. Bem, existem vários tipos de poluição. Vamos começar falando, primeiramente, da poluição do ar, né? O que é a poluição do ar? A poluição do ar é a introdução de qualquer substância que, devido à sua concentração, possa se tornar nociva à saúde e ao meio ambiente, tá certo? Existe outro tipo de poluição, que é a poluição da água. O que é a poluição da água? Poluição da água é a contaminação dos corpos d'água por elementos físicos, químicos e biológicos que podem ser nocivos ou prejudiciais aos organismos, plantas e à atividade humana. Então, poluição do ar, não é a contaminação do ar. Poluição da água, contaminação da água. Vamos continuar? Desmatamento. O que é desmatamento? Desmatamento é a retirada da cobertura vegetal parcial ou total de um determinado lugar. E, por fim, vamos falar das queimadas. A queimada, que é um fenômeno de queima de biomassa vegetal, seja madeira, palha, vegetação viva, etc. Agora, eu vou trazer algumas imagens para você. Vamos observar bem essas imagens aqui. Eu trouxe essa primeira imagem. Estão vendo aí? Essa imagem, o que é que a gente está vendo? Nós estamos vendo o esgoto, não é? O esgoto sendo jogado em um rio ou em um mar, alguma coisa do tipo. Nessa daqui, nós também estamos vendo a contaminação, né? Ali da água, né? Esgoto sendo jogado em rios. Outro exemplo de esgoto sendo depositado, né, em rios ou mares. E aí eu gostaria de falar sobre essa ação de despejar esgoto doméstico em rios e mares. Essa ação de despejar esgoto doméstico em rios e mares causa a poluição do ar, a poluição da água, o desmatamento ou causa queimadas? E aí, quem pode me dizer? Causa qual desses problemas? Se você despejar esgoto doméstico em rios e mares, vai causar poluição do ar, poluição da água, desmatamento ou queimadas? Vai causar poluição da água. Muito bem. E como consequência, uma das consequências da poluição da água é a morte de peixes, não é? Porque toda a vida marinha ela pode estar sendo comprometida caso o ser humano despeje esgoto doméstico em rios ou mares. Porque para toda ação existe pelo menos uma consequência. Agora eu vou trazer mais imagens. Percebam essa imagem aqui agora de um cigarro ainda aceso, né, que foi jogado no meio ambiente. Outro cigarro aí jogado no meio ambiente. E esse cigarro aqui que não foi ainda, né, apagado completamente, ele foi jogado no meio ambiente. O que é que pode acontecer se eu jogar pontas de cigarros acesas no meio ambiente? Pode acontecer a poluição do ar, a poluição da água, o desmatamento ou pode acontecer queimadas? E aí, digam para mim. Pode acontecer queimadas. Jogar pontas de cigarros acesas no meio ambiente é uma ação que causa queimadas. E como consequência da queimada, né, uma das consequências das queimadas é a destruição, né, total da fauna e da flora, ou total ou parcial. Por quê? Porque para toda ação existe pelo menos uma consequência. Vou trazer agora outras imagens. Percebam aí, né, vários veículos, né, em uma cidade, né? Aí aumentei a quantidade de veículos, tá vendo? Aumentei a quantidade ainda de motos
Vocês estão vendo aí nessas imagens? Então, essa ação de aumentar a quantidade de carros e motos circulando pelas cidades é uma ação que vai provocar a poluição do ar, a poluição da água, o desmatamento ou queimadas. Digam aí para mim, aumentar a quantidade de carros e motos circulando pelas cidades causa a poluição do ar, não é? Porque os veículos, né, e os automóveis, eles emitem aqueles gases poluentes. E como consequência da poluição do ar, uma das consequências é a doença respiratória. O ser humano pode adquirir doenças respiratórias, porque para toda ação existe pelo menos uma consequência. Agora eu trouxe mais imagens aqui para a gente analisar. Percebam várias árvores aí, né? Parece que foram cortadas, né? É isso mesmo, né? Tá vendo aí a ação de cortar árvores, tá vendo? De cortar muitas árvores vai gerar o quê? Qual o problema? Poluição do ar, poluição da água, desmatamento ou queimadas? Cortar muitas árvores, a gente está tendo o problema do desmatamento. Então, desmatamento que tem como uma das consequências solos secos e improdutivos. Por quê? Para toda ação existe pelo menos uma consequência. Bem, gente, essa foi a aula de empreendedorismo e educação financeira. Eu quero que vocês agora peguem o livro de empreendedorismo e educação financeira e façam a atividade da página 9 e 10. Vou pedir isso para vocês, tá certo? E na próxima aula de empreendedorismo e educação financeira, a gente corrige essas atividades. Beleza?